Eu nasci para inspirar mais mulheres a fazer o que eu faço. Para mim, ser mulher é um ato político. Eu nasci para tocar a alma das pessoas. Ajudar as pessoas também nessa busca por autoconhecimento, também nessa busca por se aperfeiçoar, por evoluir. Eu acho que o desafio dentro da arte é o que tu exige de ti mesmo. Porque as oportunidades a gente não encontra, a gente cria. Porque quando tu quer muito alguma coisa, o teu espaço é tu que faz. Raquel Kunz é uma mulher branca de aproximadamente 20 anos. Tem cabelo castanho, comprido, que está todo preso. Tem olhos castanhos claros e lábios finos. Raquel está usando uma blusa preta sem mangas e sobre ela um colete bege também sem mangas. Raquel veste uma calça preta, ela está sentada num ambiente iluminado artificialmente, com pouca iluminação, no interior da antiga matriz de dois irmãos. Meu nome é Raquel Lagassi Gomes, sou natural do Espírito Santo, capixaba. Estou morando aqui em Dois Irmãos há 3 anos. Atualmente, sou regente do Coral Arcanjos da Serra, da Igreja Evangélica. Desde criancinha, eu fui muito incentivada pela minha família. Sempre participei de muitos grupos da igreja. Aos meus 6 anos de idade, minha mãe me apresentou meu primeiro instrumento, a flauta doce. E eu, com muita curiosidade, comecei a tocar e muito interesse, quis aprender outros instrumentos. O meu próximo veio então aos 8 anos de idade, o trompete, também ensinado pela minha mãe. Junto ao ensino médio, eu entrei na Associação Diacônica Luterana. Entrei nesse colégio e fiz 2 cursos, o curso de Educação Social e Música. Ali então tive certeza que era isso que eu queria. Eu queria trabalhar com a alma das pessoas. E tem uma frase que eu gosto muito que diz que a ciência cura o corpo e a arte cura a alma. E eu queria trabalhar com isso a partir do momento em que eu vi a primeira pessoa se emocionar em uma das nossas apresentações enquanto estudante da DL. Na Associação Diacônica Luterana, eu fiquei por 4 anos. Terminando meu curso lá, solicitaram um musicista aqui para Dois Irmãos, na Igreja Evangélica Luterana. E o meu professor, lá da Associação Diacônica Luterana, ele é natural daqui, e ele indicou o meu nome. Eu vim então para Dois Irmãos aos meus 18 anos de idade com a missão de criar um coral da igreja, um coral que fosse de todas as comunidades da paróquia, incluindo Dois Irmãos, Morro Reuter e Santa Maria do Herval, os 3 municípios. Eu cheguei em Dois Irmãos com essa missão de unir as pessoas através da música e me assustei, porque eu precisava criar um coral onde não existia, onde eu não conhecia as pessoas. Então eu precisei conhecer o contexto cultural, a realidade das pessoas, precisei conversar com elas para entender o que fazer, como atrair essas pessoas para um novo grupo. E aí, aos meus 18 anos de idade, tive a grande dificuldade da aceitação por ser uma menina jovem, por ser uma mulher jovem, das pessoas subestimarem o trabalho, mas hoje, graças a Deus, é um trabalho que segue firme e forte, e um trabalho muito bonito de integração e de união das pessoas. A maior motivação para o coro abraçar a ideia foi a cantata de Natal, que é um costume lá da DL, que eu carrego, que é a apresentação anual do Natal, contando a cada ano de uma perspectiva diferente. E o grupo se interessou pela ideia. Então eu trouxe a ideia, e se o menino Jesus tivesse nascido aqui no Brasil, onde ele teria nascido? Seria lá em Belém do Pará, talvez? De onde viriam os 6 magos? De onde viriam os pastores? E as pessoas adoraram a ideia. Usei o contexto local, cultural, e assim a gente ensaiamos uma cantata de, em média, 30, 35 minutos, contando a história do Natal. E a cada ano que passa, ensaiamos uma nova cantata para levar para as comunidades locais.
A partir do momento em que você trabalha com a arte, a inspiração ela também vem sob demanda. Então, eu crio através daquilo que eu preciso entregar. Então, quando é Natal, eu preciso pensar em reformular e repaginar a cada ano de um jeito diferente, que instiga as pessoas a ouvir, a querer fazer. E também, quando não é sobre o coral, quando é uma coisa minha, por exemplo, quando eu crio uma música, a inspiração minha ela vem de coisas que me tocam profundamente. Eu trago aqui uma música que eu compus em 2019, durante um período de fortes queimadas na Austrália e depois na Amazônia e de muitos desastres ambientais. Fontes de luz repousam sobre ti, paz de um mundo ameaçado à destruição. Olhe para toda essa imensidão, incêndios, guerras e discriminação. A força está em nós que podemos transformar. A paz de um lugar podemos retomar. Cinzas de vidas tiradas, rios que só correm lágrimas, as matas se foram queimadas, as matas nos foram tiradas. Uma apresentação que mexeu muito comigo foi a apresentação da Igreja Evangélica, aqui em Dois Irmãos, a cantata de Natal do último ano, que foi uma das últimas cantatas de Natal. Então, quando a gente chegou nessa cantata, o coro já estava muito preparado. Eu senti uma segurança muito forte do coro quando eu olhava as crianças cantando, porque o coral é misto, o meu coral é de crianças, jovens e adultos. Quando eu olhava as crianças cantando e sorrindo e gesticulando e dançando, e os adultos também cantando com muita emoção, eu conseguia também transparecer isso através da regência. E foi uma apresentação com muita vontade, com muita convicção, que a gente conseguiu passar a mensagem que a gente queria, que Jesus é conosco todos os dias. E quando a gente encerrou a apresentação, eu virei para a comunidade, no momento de palmas, e muitas pessoas estavam emocionadas. E eu, como regente, me emocionei também, porque é muito significativo o retorno das pessoas através daquilo. Minha maior motivação na arte vem da minha família. E em todas as dificuldades que eu experimentei em Dois Irmãos, por estar longe, por ser uma mulher longe de casa aos 18 anos, o que me fortificou foi o orgulho dos meus pais. E saber que de tão longe eu podia orgulhar eles. E tem um episódio muito forte, que todas as vezes que eu digo eu choro e eu peço licença. Meu pai faleceu em outubro de 2024 e, como eu disse, que eu componho através de situações que muito me marcam, eu compus uma música das coisas que a gente fazia, que ele gostava, das coisas que me lembravam ele. E foi muito forte a vez que eu cantei essa música, que foi também a minha certeza. Eu nasci para tocar o coração das pessoas e a arte é o que me toca também. Que foi o momento em que eu cantei essa música, na oração de memória que veio acontecer 15 dias depois do acidente. E foi a única vez que eu consegui cantar essa música sem chorar. Desde então, nunca mais cantei essa música e ninguém nunca mais ouviu. Então, foi um momento onde a música me abraçou também, e a música também foi refúgio para as pessoas que precisavam ouvir.
E por isso, a música e a arte é muito importante para mim, porque ela me alimenta a minha alma e alimenta a alma das pessoas que escutam. Carmen Baques é uma mulher branca de aproximadamente 60 anos. Tem cabelo curto, castanho, que está preso nas laterais. Tem olhos azuis e lábios finos. Carmen usa uma blusa rosa com detalhes em preto no ombro esquerdo. Usa também um colar com um pingente em forma de gota na cor marrom. Usa brincos dourados em forma de argola. Carmen está sentada num ambiente bastante iluminado no seu ateliê. Eu vim para a cidade grande, pequenininha, e eu não falava português. Então eu caí numa escola onde tinha um internato, pessoas de vários lugares, pessoas de culturas diferentes, de modo de vida diferente. Só que eu não conseguia me comunicar, e isso era um problema. Lá no Colégio Imaculada Conceição, onde eu estudei, tinha a Irmã Dulce, que ela ensinava a gente bordado, marcenaria, tricô. E foi através daquilo ali que eu consegui a comunicação, né, com as pessoas. E a arte, de uma certa maneira, começou ali, o meu instinto pela arte, para poder me comunicar. Eu senti uma necessidade muito grande de agregar valor ao trabalho que eu tinha iniciado. E para isso, aos 32 anos, eu fui para a Faculdade de Belas Artes, que foi um marco para mim, porque eu acho que sempre é tempo da gente procurar conhecimento. Ali, nas aulas de psicologia, que tem psicologia da educação, um professor contou uma coisa para nós assim, ó: onde você trabalha com as mãos, você esvazia a mente. Aquilo vai indo para a ponta dos teus dedos, o que tu pensa. Então aquilo é um fluxo, não tem que ter uma linha de raciocínio. Na arte, a criação dele é a elaboração, as etapas. E você não pode pular, porque o trabalho não vai dar certo. Lá no fim ele não vai dar certo. Então você tem que elaborar, você tem que reunir o material, você tem que estudar a melhor forma de passar a sua ideia naquele trabalho. Tu tem que juntar tudo e ter a certeza do processo, não é o fim. Porque o processo é que vai te dar o resultado que tu quer. Às vezes a criação pode vir até de uma releitura que se faz. Não precisa criar algo do nada, você pode reler obras, algo que te toca. E para mim, o que mais simbologia tem a minha obra, que eu digo, ó, esse quadro é meu, este eu não vendo, é só a releitura de Monet. Porque eu tenho uma identidade muito grande com esse artista, porque ele perdeu a visão. E eu acho que eu ganhei ela ao longo do tempo, né? Sobre a perspectiva da arte. A releitura dessa obra, ela me deu uma identidade tão grande que eu tive que fazer ela para mim. Porque é uma mulher que ela está parada no tempo, em cima de um solo com sombras, vem tempestade, ela tem um apoio, né? Que é uma sombrinha que protege ela está protegida. E aí entram várias teorias que a gente cria, né? Que a espiritualidade pra gente é um escudo. Então a sombrinha, ela te protege. E para mim isso é a espiritualidade que faz isso com a gente. E eu venho na minha trajetória acompanhada de uma criança, que é a minha filha, que é o meu suporte, que é o meu tudo. Para tudo que eu fiz na vida, foi deixar ela com orgulho, né? Quando eu comecei a dar aula em Dois Irmãos, não tinha muito espaço para a gente fazer exposições. Então, à medida que minhas alunas iam tomando experiência e se aprimorando na arte, a gente tinha que fazer exposições individuais. Eu tinha que procurar locais, né, para mostrar para os meus alunos o que eu poderia apresentar. Então tinha casas antigas que estavam para venda, né, que as pessoas não cediam. Então era uma coisa muito legal para divulgar a arte. E um acolhimento fantástico que eu tive foi com Gramado, né, que a gente fez a exposição retratando Dois Irmãos.
E ali foi uma coisa muito prazerosa, quando o prefeito veio pedir para deixar até o final do mês para uma delegação da Alemanha que vinha para lá para ver esse nosso trabalho, né? Para ele poder apresentar para eles o que a gente fez, porque a gente retratou 2 irmãos, a igreja antiga, o museu, a prefeitura que foi reconstruída lá no Parque Romeu Benício Wolff. A gente retratou especificamente assim, a arquitetura, os costumes, a fauna, a flora. A gente fez um apanhado de 2 irmãos e foi levado para lá. Mas nada mais gratificante do que um trabalho que eu fui convidada pela arquiteta de 2 irmãos, a Áurea. Ela tinha um projeto para a igreja de São Miguel, que era um monumento ao Arcanjo Miguel. E quando ela me mostrou aquele projeto, não era para eu fazer. Tinha acho que 3 empresas já que estavam concorrendo. E a Áurea disse, bah, Carmen, tinha que ser alguém de 2 irmãos. Tu não quer fazer? Claro que eu quero. Imagina, eu olhei aquele projeto, eu me arrepiei com ele, porque é eu apoiado na Trindade. São 3 colunas aqui e o arcanjo no meio, que é uma coisa completamente diferente. Não tem nenhum monumento ao Arcanjo Miguel, porque ele está dentro de uma capela, que é algo nosso aqui da região, porque as pessoas das religiões, elas levam uma capelinha de casa em casa para rezar. Então, assim, ele é um projeto grande, porque ele tem 3 metros de altura, 3,20 por 3, né? E ele é todo feito de vidro. E aquilo ali levou 2 anos para fazer, até ele ficar todo pronto, né? Eu me lembro que no dia da inauguração, o prefeito, ele chegou e disse para mim, Carmen, que orgulho tenho eu de poder apresentar um trabalho desse para o visitante do nosso município. Acho que aquilo não tem dinheiro que paga um artista quando você recebe esse retorno, né? Então, para mim, aquilo ali foi o meu trabalho mais marcante. Jennifer Berlitz é uma mulher branca de aproximadamente 40 anos. Tem cabelo loiro, um pouco abaixo do ombro, que está solto. Tem olhos azuis e lábios finos. Jennifer veste uma blusa escura, de alças e uma calça pantacor na cor terracota. Jennifer está de pé descalço, sentada na grama, no ambiente ao ar livre, no Parcão, em 2 irmãos. Eu sou Jennifer Berlitz, tenho 42 anos, sou natural aqui de 2 irmãos. Eu sou professora, bailarina, coreógrafa e atriz. Minha canção. Bom, eu nasci numa terça-feira de carnaval e minha mãe conta que o médico disse que eu já nasci sambando, né? Então a dança sempre esteve presente na minha vida como hobby. Na minha fase de adolescência eu entrei num grupo de dança alemã, onde eu fiquei mais ou menos uns 10 anos, assim. Mas o viés profissional, assim, a dança como profissão, ela apareceu na minha vida em 2011, quando eu fui fazer faculdade de dança, né? Eu fiz UBRA, iniciei lá na UBRA, e depois de ter feito jornalismo, ter feito comércio exterior, enfim, que não dei sequência, assim, eu fui buscar algo que eu gostava, que era a dança, mas não pensando em ser professora. Mas com a ida, enfim, os caminhos me levaram para esse lugar e hoje eu me entendo através da dança, porque a dança, para mim, ela faz muito sentido, ela me traz desenvolvimento, ela me traz cura, ela me traz presença, ela me faz eu me reconhecer. E aí eu vejo que isso eu também posso passar para as outras pessoas, sabe? Um abrigo, um amigo, um acorde suspenso invertido, o silêncio da voz da razão. É que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo... Eu vou linkar três fases, assim, 3 momentos. O primeiro momento, de fato, quando eu assumi, sair de uma empresa familiar, de uma profissão tradicional que te dá estabilidade para viver de arte, né? E aí eu saí disso e fui trabalhar com dança, então fui ser professora.
já era professora de adultos, não tinha ainda experiência com as crianças, né? Mas me encontrei, me conectei com eles, assim, me construí professora de criança no Projeto Global aqui de Dois Irmãos, onde eu atuei durante 9 anos, né? Então esse primeiro momento, assim, dessa ruptura, de deixar esse emprego, né, formal, digamos assim, e viver de arte. Segundo momento na pandemia, porque aí na pandemia foi quando eu realmente me virou a chave, tipo assim, eu acho que eu sou artista. Eu acho que eu sou artista, porque eu não me reconhecia como artista. E na pandemia, tipo assim, a água bateu na bunda e a gente precisa resolver como é que eu vou viver, né? Porque tudo parou, o que eu vou fazer, né? Então, assim, esse start mesmo, me reconhecer como artista, se deu na pandemia, né? É que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo. Eu não vou deixar que o tempo se esconda pra mim enquanto ele corre. Enfim, tudo possa voltar. A dança, ela é libertação, né? Se a gente pensar na dança, não na estética da dança. Se eu disser... As pessoas têm muito isso assim, né? Eu não sei dançar. Né? A gente já precisa desmistificar essa frase. Ok, tu me dizer assim, eu não sei dançar valsa, eu não sei dançar tango, sertanejo, forró. Eu não sei dançar uma técnica específica, mas a dança todo mundo dança. Quando eu me conecto com algum som que não necessariamente precisa ser uma música, pode ser qualquer som externo, enfim, eu estou no ritmo desse som, eu estou em movimento, eu estou soltando esse meu corpo. Então, a dança, quando a gente consegue acessar esse estado de presença, essa conexão interna nossa com o corpo, aceitando esse corpo da forma como ele é. A gente tem um corpo maravilhoso, a gente precisa aprender a soltar isso e se amar, né? Então a dança, ela vem muito nisso, assim, nesse empoderamento, acho que essa descoberta talvez. Acho que uma mulher que não dança e começa a dançar, ela começa a descobrir outras dentro dela, assim. Leila Blaut é uma mulher branca de aproximadamente 50 anos. Tem cabelo comprido, castanho e está solto. Tem olhos castanhos e lábios finos. Leila veste uma blusa preta de um ombro só e usa uma saia bege. Ela está num ambiente iluminado, no seu ateliê, no travessão. Eu sou Leila Marciane Blaut, nascida aqui no bairro, na cidade de Dois Irmãos. Morei a vida toda aqui no bairro Travessão. Tenho uma filha, fisioterapeuta, meu maior orgulho. Eu comecei na realidade pintando quadros, né? Pintando panos de prato, daí eu fui para os quadros, telas a óleo e hoje eu trabalho somente com decopagem em MDF. Eu decoro garrafas, faço muita garrafa no Natal, com motivos natalinos, né? Faço na Páscoa também, elas ficam lindas. Foi um momento em que eu tinha uma filha pequena, eu não estava trabalhando fora e eu queria me ocupar um pouco, né? Então eu decidi fazer um curso de pintura em panos de prato. Inclusive foi com a Carmen Baques que eu fiz este curso, né? Só que assim, não demorou muito no curso, eu comecei a folhear as revistas dela com as paisagens e me encantei naquelas paisagens, né? Então um dia eu peguei um retalhozinho assim que ela limpava os pincéis, né, escondida dela e fiz uma paisagem, uma mínima coisa, né. Ela até estranhou, né, que eu estava mais retirada, né, porque eu não queria falar e eu fiz sozinha, tanto que eu tenho esse quadro até hoje, né. Aí essa questão dos quadros eu levei bastante tempo porque eu participei da Rota Colonial, né. Fiz muita paisagem da própria rota, fiz muito empreendimento que nós temos aqui no nosso bairro. Na época a família acabava adquirindo os quadros, né? E só que com o passar dos anos
eu não sei, decidi novamente voltar para o artesanato, né? Então é o que eu estou fazendo até hoje. Este aqui é um quadro que é uma das propriedades da nossa Rota Colonial, que é a propriedade da família Stoffel. Outro da Rota Colonial, este aqui, família Krupp. Este era o antigo Mundo dos Ovos. Esse é o Moinho College, que é bem conhecido na cidade, né? Cerro Bela Vista. Como artesã, eu comecei a me destacar mais quando eu tinha as feiras em Dois Irmãos, aquela feira estadual do artesanato, né? Aí eu sempre participava, né? Mas ali a concorrência é enorme, né? Porque vem de todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas eu vendia bem, então eu sempre tinha um diferencial no meu trabalho, isso eu posso dizer. As pessoas chegavam no meu, às vezes talvez era um pouquinho mais caro ir no do outro, mas acabava voltando, né? Então ali eu me destaquei bastante, que eu me lembro. E daí tem aquela questão que eu já falei, né? Muito elogio, o pessoal que conhece volta, gosta. E nos quadros eu tive um problema assim no passado com a questão da timidez, né? Eu não fui muito adiante ali porque eu sempre digo assim, eu me escondia atrás do meu próprio talento, né? Eu era tímida, eu tinha vergonha, eu tinha medo. 2006 que eu me separei, né? E no caso assim, viver só de arte não foi fácil naquela época, né? Porque eu estava muito no início. Então, eu tinha uma filha pequena, né? Daí, os quadros que eu vendia no meu ateliê, que quando eu fazia parte da Rota Colonial, eu tinha um ateliê, né? Que os turistas visitavam. Sabe, eu recebia excursões de Porto Alegre, de tudo que era lugar, né? E eu sei que teve um momento em que um dia um senhor retornou de carro e disse que estava junto num passeio daqueles, né? E adorou o estilo do meu trabalho, das minhas pinturas, né? E na época era só quadros que eu pintava, né? E aí ele me trouxe uma revista que tinha pontos turísticos, pontos culturais de São Leopoldo, né? Ele disse, tu consegue transformar isso aqui em quadros? Aí ele escolheu o que ele queria, né? Eu aceitei o desafio, foi um desafio para mim, porque no final foram 31 telas que eu fiz para ele. Isso era monumentos, era prédios da Rua Independência, era a antiga e a nova ferrovia. Então, assim, foi um desafio por quê? Porque era preto e branco no desenho e eu tinha que colocar cor e eu não sabia qual era a cor no momento. Então, eu criava do meu jeito e o homem ficou encantado, adorou. Ele voltava e pedia mais, ele chegou a repetir alguns quadros para dar de presente para os amigos dele, né? Então, isso foi um grande marco na minha vida. No momento que eu mais precisava, alguém, né, me acolheu nesse momento e eu fiz bastante coisas para ele. E o que mais me deixou feliz no ano passado, que eu descobri que quase, acho que assim, uns 40% desses quadros hoje ainda existem em São Leopoldo, no restaurante Buca. Aqui em Dois Irmãos, o que mais me marcou foi a minha participação da Rota Colonial. Porque ali foi onde tudo começou na realidade, porque eu comecei a pintar em 97, mas a Rota inaugurou em 2000, né? Então eu pensei, agora é o meu momento, né? Aí eu tive o ateliê, né, que fazia parte do trajeto, que era um ponto de parada dos turistas, e também participei de um documentário com o Rui Biriva, né? Passou na TV. Fui várias vezes em eventos em Porto Alegre, onde a gente representava a Rota Colonial, e ali eu também aproveitava e fazia exposições dos meus quadros. Onde tinha um evento assim, a Rota estava junto, eu também estava junto, então de certa forma foi um grande marco para mim, né? Foi ali que eu acho que muita gente me conheceu, reconheceu, né, o meu trabalho. Olha, como artesã, continuar nessa área, porque assim, eu me identifico. Eu faço com muito amor, eu amo o que eu faço. Eu já tive outros empregos, mesmo fazendo artesanato, eu já trabalhei como balconista numa padaria, daí eu decidi parar porque a arte é mais forte dentro de mim, né? Então eu incentivo outras pessoas. Eu tenho ex-alunas, às vezes, que me procuram para pedir opiniões. Ai, Leila, como eu podia fazer isso? Que continuaram pintando, né? Aí tem pessoas que dizem para mim assim, tá, mas é uma concorrente tua, por que tu fica explicando? Eu digo, não, tem espaço para todo mundo, né? Então tem para ela, tem para mim. E eu incentivo muito, eu acho que o artesanato não pode morrer. E cada um que faz a sua peça é única, ela nunca vai fazer como a minha, eu nunca como a dela. E eu acho assim que eu vou continuar, enquanto que eu conseguir, eu tô dentro dessa área.
porque eu adoro fazer isso. Marina de Freitas é uma mulher branca de aproximadamente 40 anos. Tem cabelo castanho, longo e encaracolado. Está solta. Tem olhos castanhos, lábios finos. Marina veste uma blusa sem mangas na cor preta e sobre ela um colar marrom. Ela está sentada num ambiente pouco iluminado na Biblioteca Pública de Dois Irmãos. Eu sou a Marina de Freitas, sou professora de língua portuguesa no município de Dois Irmãos, escritora de contos, crônicas e poemas e autora do livro Paralelas, publicado pela editora Voz de Mulher de São Paulo. Quando criança, eu tinha uma relação muito boa com a literatura. Minha mãe lia histórias, a minha avó contava histórias antigas, contos antigos, e o meu pai estava sempre com um livro na mão. Meu pai sempre foi um grande leitor. Eu me descobri escritora por um convite que eu tive para participar de uma oficina de escrita literária no município de Dois Irmãos, e eu, como professora de língua portuguesa, sempre pensei que escritores eram os clássicos, a Clarice Lispector, o Machado de Assis e por aí vai. Quem era eu para escrever e publicar como eles fizeram? Então, quando eu fui convidada para participar desse projeto, que era a escrita de contos que fizeram parte de um livro que conta a história da imigração alemã em Dois Irmãos, eu me descobri escritora. Eu penso que o grande problema da escrita, principalmente no Brasil, é a desvalorização. A falta de acesso, a falta econômica de acesso à literatura, porque todo escritor, toda escritora precisa se nutrir de literatura, precisa ler, precisa buscar, precisa ter acesso, precisa ter inspiração para criar sua arte, para escrever. E isso ainda não é acessível no Brasil. Coloco junto nessa conta a sobrecarga feminina. Eu, como mãe, né, professora, profissional, dona de casa também, a escrita não tem o lugar que eu gostaria que tivesse ainda na minha vida. Em contrapartida, é em meio ao caos que eu escrevo. A minha primeira publicação, então, foi numa coletânea de contos. O título do livro é Dois Irmãos, A Sombra dos Morros Gêmeos. Em seguida, em 2022, eu participei de uma coletânea chamada Com a Palavra a Mulher. Eu participei com um conto. E agora, então, em 2024, eu publiquei o meu primeiro livro solo, que é o livro Paralelas, um livro de contos com protagonistas mulheres. Esse livro ele foi lançado aqui na Feira do Livro de Dois Irmãos, né? Nós fizemos um talk show, eu e mais outras escritoras mulheres também aqui da região, e também tive uma sessão de autógrafos em Morro Reuter. Eu já tenho uma ideia de segundo livro, que é uma espécie de junção de diferentes gêneros textuais. A ideia é que todos eles sejam em primeira pessoa. E a minha preferência é lançar aqui na cidade de Dois Irmãos. Como professora que sou, né, como habitante da cidade, eu tenho preferência que ele seja publicado aqui. Eu vou ler um trecho de um livro de uma escritora chamada Annie Ernaux. É uma escritora francesa que ganhou o Nobel de Literatura em 2022. E a obra dela é muito famosa e polêmica porque ela é uma mulher que escreve textos autobiográficos, conta as alegrias, as dores, todos os acontecimentos da vida dela em livros. E ela, em um livro que fala sobre teoria de escrita, diz o seguinte: ter vivido uma coisa, qualquer que seja, dá o direito imprescritível de escrevê-la. Annie Ernaux. Eu penso que com esse trecho aqui, nós podemos ir além e pensar que nós mulheres, tá, fomos durante tanto tempo reprimidas, não nos foi dado o direito de estudar, não nos foi dado o direito de escrever, e agora o movimento que está acontecendo das mulheres escrevendo e das mulheres contando as suas histórias, ele é uma reparação histórica. Esse é o Paralelas, meu livro publicado no ano passado pela editora Voz de Mulher de São Paulo. É um livro de contos com protagonistas mulheres
E a escolha do título, Paralelas, tem 2 motivos. Primeiramente porque na matemática as linhas paralelas seguem uma mesma distância, elas seguem uma mesma rota. E as mulheres que aqui estão, todas seguem também, todas procuram, né, um objetivo. E também por conta da letra da música Paralelas, do Belchior. Mulheres do fim do mundo. Panela no fogo. O cheiro de louro que tempera o feijão invade a casa. O sol que entra pela janela seca as roupas penduradas no varal improvisado na sala de estar. A voz de Elza Soares, no rádio, na canção Mulher do Fim do Mundo, diz: "Eu vou cantar até o fim." Irene olha em volta e suspira. O apartamento pequeno mal comporta os móveis da família. Moradora do centro da cidade há 3 meses, ainda se acostuma com os barulhos urbanos. O bebê da vizinha acorda, começa a chorar e ela pensa: pobre mulher, ainda nem imagina o que a espera. Os seus filhos já crescidos, no lugar do choro incessante, lhe dão agora outras preocupações. Ser mãe é uma tarefa intensa, alegre, difícil e infinita. Depois do divórcio e com a vida longe do ex-marido alcoólatra, Irene se reconstrói. Agora teme pela segurança dos filhos na cidade grande. Antônio, de 16 anos, trabalha de dia como ajudante em uma chapeação de carros e estuda à noite. Difícil para ela pegar no sono, só o faz quando vê o garoto chegando em casa. Rita, a filha mais velha, trabalha em uma loja de roupas e planeja tentar uma vaga na universidade. Ela sabe que para isso é preciso muito estudo. Não quer saber de namorado, dispensa os homens que a cortejam e diz que prefere ficar só. A música termina e o bebê da vizinha continua chorando. Irene precisa se vestir. A roupa para a entrevista de emprego está separada desde a noite anterior. Ela leu na internet que hoje em dia uma diarista precisa estar bem apresentável para exercer sua função. É a primeira vez que ela procura um emprego. Na vida de outrora, cuidava da casa, do marido, dos filhos. Foram tantos anos servindo aquele homem, não gosta de lembrar. A panela de pressão começa a apitar. Hora de desligar o fogo. Na geladeira tem arroz e legumes prontos. A janta dos filhos está garantida. Ela se veste, se olha no espelho e acha até que está elegante. Há muitas candidatas querendo a vaga, mas Irene promete, olhando para a imagem refletida, que vai conseguir. Ela sai, fecha a porta e desce as escadas. Quando está na calçada, ouve o pequenino vizinho, que agora parece chorar mais alto. Da janela do apartamento, com olheiras profundas, a mãe de primeira viagem acena para Irene. Ela acena de volta e combina consigo mesma que, mais tarde, vai bater na porta dela e oferecer um chá. Essa moça precisa de ajuda. Lembra-se da canção que ouvira minutos atrás e finalmente conclui: Mulheres do fim do mundo somos todas nós. Bom, eu acho que as mulheres devem ir atrás do que elas gostam, sendo ou na arte, como eu trabalho com artesanato, sendo como escritora, sendo como música. Eu acho que assim, quando a mulher tem vontade, ela tem que ir atrás, tem que batalhar, assim como eu fiz, não me arrependo. E sei que se fosse recomeçar, eu faria tudo de novo, porque eu amo o meu trabalho, né? Então, como mulher e como mulher artista, eu deixo aqui a mensagem de que vale a pena. Vale a pena trabalhar com a arte e vale a pena tocar as pessoas através da arte. Eu acho que é o legado que a gente deixa, é o que a gente deixa para depois, o que vem depois da gente, né? Tudo que tu faz, tu tem que fazer bem feito. Eu trago assim toda a minha essência, assim, a minha vulnerabilidade em estar me expondo ali, mas também uma mensagem assim de empoderamento para as mulheres, delas terem esse momento de autocuidado, delas se conectarem com elas, delas se entenderem, né? Tudo que nós mulheres fazemos é comentado,
tudo que nós mulheres fazemos é visto, tudo que nós mulheres fazemos é notado e nós temos direito de escrever a nossa história.